Oh, Gloria. Oh, Gloria. Oh, Gloria. Oh, Gloria. Oh, Gloria. Amen. Senta, senta, senta. Amen. It is a blessing tonight É uma bênção esta noite to be in the presence of the Lord. estar na presença do Senhor. Thanking God for all the things He have done. E eu sou agradecido a Deus por todas as coisas que Ele tem feito. Words could not express. Palavras não podem expressar. Tears would never show. Lágrimas também não podem revelar. My emotions would never demonstrate Talvez as minhas emoções não vão conseguir demonstrar how much I love God. o quanto eu amo Deus. I love Him tonight. Eu amo a I Deus esta love Him noite. tonight. Eu amo esta noite. Amen. Amém. I want to thank God for the president of this beautiful ministry. Eu quero agradecer a Deus pelo presidente deste lindo ministério And his wife e a sua digníssima esposa, and the youth leaders. também o líder dos adolescentes. I greet you in the name of the Lord. E eu vos saúdo no nome do Senhor. I want you to know tonight, Eu quero que tu saibas esta noite, I'm not a stranger here. eu não me sinto estranho aqui. For the past 15 years of my life, Pelos últimos 52 anos da minha vida, I've been traveling all over Brazil. eu tenho viajado por todo o Brasil. I just came from Mato Grosso do Sul. Eu tenho chegado recente de Mato Grosso do Sul. And tonight, E nesta noite, I'm here in São Paulo. eu estou aqui em São Paulo. I want you to know tonight, young people, Eu quero que tu saibas esta noite, adolescente, I am Pentecostal. que eu sou pentecostal. Did you hear what I said? É bom que você ouviu o que eu disse. I didn't say I was a pastor. Eu não disse que eu sou apenas um pastor. I was not talking about America. Não estou falando dos Estados Unidos. Tonight, Mas esta noite, I am glad eu sou feliz I'm que eu sou Pentecostal. pentecostal. I try to be quiet, Eu tento ficar quieto, but that's not in my DNA. mas não está no meu DNA. I was born Eu nasci to say hallelujah. para dizer aleluia. I was born Eu nasci to say glory. para dizer glória. Amen. Amém. Many years ago, Muitos anos I atrás, was preaching in Bahia, eu estava pregando na Bahia and young people taught me a song. e um jovem me ensinou uma música. This song been a part of my life. E esta música, este hino, se tornou parte da minha vida. A Ele gloria, a Ele gloria, a Ele gloria, pro simply amen. A Ele gloria, a Ele gloria, a Ele gloria, pro simply amen. Porque que ele, por ele, para ele socorro essas coisas, porque que ele, por ele, para ele socorro essas coisas, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pro simply amen. The beginning of the year, No início deste ano,
I was placed in the hospital. Eu fui colocado no hospital. I had a lung infection. E eu tive uma infecção nos meus pulmões. I had viruses in my lungs. E então estes vírus nos meus pulmões. I laid in the bed for 1 month. E eu ali naquela cama deitado por 1 mês. I lost 100 pounds. Perdi cerca de 40 quilos. I was very ill. Eu estava muito enfermo. My wife came in the room. Mas a minha esposa chegou no quarto. And my son, e o meu filho. and they began to cry. E eles começaram a chorar. I looked at them. E eu olhei para eles. I am like Gloria. Oh, glória! I am like Gloria. I am like Gloria. Pro simply amen. I like Gloria. I am like Gloria. I am like Gloria. Pro simply amém. Esta noite, porque que ele, por ele, para ele sou essas coisas. Amém. Porque que ele, por ele, para ele sou essas coisas. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. Pro simply amen. About 5 years ago, cerca de 5 anos atrás, living in Florida, vivendo ali em Orlando, na Flórida, from June to November, de junho até novembro, is hurricane season. é a estação dos furacões. When the hurricane comes, E quando o furacão se aproxima, it takes everything. ele toma tudo, meus irmãos. That morning I woke up, Naquela manhã eu me levantei walked out of my home, e eu saí da porta da minha casa and my car e o meu carro, was smashed. on ele the ground. estava esmagado. My wife came out, started crying. E a minha esposa veio chorando. We don't have transportation. Nós não temos transporte. What we gonna do? O que vamos fazer agora? They taught me when I was a teenager. Eles me ensinaram quando eu era um adolescente When things go wrong, que quando as coisas vão mal, that's the time to sing. esta é a hora de cantar. I looked at that car, E eu olhei para aquele carro, tears in my eyes. as lágrimas vieram nos meus olhos. I am like Gloria. Amém. I am like Gloria. I am like Gloria. Pro simply amen. I am like Gloria. I am like Gloria. Aleluia. I am like Gloria. Pro simply amen. Te amo, te amo, te amo, Jesus. Aleluia. Jesus, 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 Aleluia. Jesus, 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 Jesus. Father, tonight, Pai, esta noite,
as we come in your presence. Quando chegamos na tua presença, We have sung songs. nós temos cantado louvores, We have worshiped your name. nós temos adorado o teu nome. Now it's time Agora é a hora for the bread, para o pão, the bread of o life. pão da vida. Bless us once and again Nos abençoa mais esta as vez, we speak the word quando vamos pregar a tua palavra in this place. neste lugar, In Jesus' name. em nome de Jesus. Amen. Amém. I want you to stand quickly Eu for the quero reading que of the word. você fique em pé rapidamente para a leitura da palavra de Deus. After service, Depois do culto, I have DVDs eu tenho DVDs in Portuguese. em português. And I preached this message in Boston, in United E eu States. preguei esta mensagem em Boston, nos Estados Unidos. Expose your faith. Expõe a tua fé. It's talking about the lady with the issue of E blood fala sobre a passagem da mulher do fluxo de in sangue. Mark, the 5th chapter, No quinto capítulo do livro de Marcos, verse 25 to versículo 34. 25 em diante. But in verse 28, Mas no versículo 28, she exposed her faith. ela expôs a sua fé. She said to herself, Ela disse para si mesmo: nobody was not around her. ninguém, não importa quem estava à sua She volta, prophesied in her future, mas ela profetizou no seu futuro if I touch que him, se eu tocar nele, there's got to be a transaction. vai haver uma transição, There's got to be a change. vai haver uma There's mudança, got to be the glory. vai haver uma glória. And tonight, E nesta noite, when you praise him, quando tu louva ao Senhor, something's gonna happen. algo vai acontecer. Amen. Amém? I want to bless you tonight Eu quero abençoar essa noite. in the name of O Jesus. nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado. Obrigado. Deus te bendiga. Paz do Senhor. Amen. Thank you very much. Amen. And in French, merci beaucoup. Merci. Amen. Amen. I promise I won't be before you long. Eu prometo que não vou tomar tanto tempo dos irmãos. It's 8:45. São agora 8h50. We'll finish around about midnight. Perto da meia-noite nós chegamos à conclusão. If you have to leave, Se você tiver que sair, you better leave now. é melhor sair agora. Because when the glory comes Porque down, quando a glória desce, somebody's going to get blessed. alguém vai ser abençoado. Somebody's going to get Alguém touched. vai ser abençoado. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amen. I love your country. Oh, eu amo o país dos irmãos. I come here about 4 or 5 times a Eu year. venho cerca de 4, 5 vezes no ano. Tomorrow morning we go in the Rio Grande do Sul. Amanhã pela manhã vamos ao Rio Grande do Sul. Muito frio. Muito frio lá. But the Espírito Santo, But the Holy Spirit, fogo puro, fogo puro, fogo puro. fire. Fogo puro. Oh, glória a Deus. Amen. Aleluia. Obrigado, presidente. Obrigado. Thank you, Pastor President. Deus continua abençoando tu ministério grandemente em nome de Jesus. God bless your ministry greatly in the name of Jesus. If you have your Bibles Se você tonight, tem a sua Bíblia, everyone standing, no one sitting todos down. fiquem em pé, por favor, ninguém se sentem. This is the word being read. Esta é a palavra de Deus que vai ser lida. I don't know about Brazil, Eu não sei sobre o Brasil, but in America, mas nos Estados Unidos, when the judge come in the courtroom, quando o juiz entra na sala da corte, he don't care how you feel. ele não se importa como tu te sente. You're gonna stand Você vai ter que se levantar and reverence e ter reverência his courtroom. na sua corte. Tonight Esta noite, is the Holy Spirit o Espírito Santo courtroom. é aqui a corte dele. Reverence, A reverence. reverência ao Senhor. Acts the 2nd chapter. Atos capítulo 2. Acts the 2nd. Oh, glória. Oh yes, oh yes. Aleluia. Sí, Senhor, sí, Senhor. Acts the 2nd chapter, Atos capítulo 2, verse 1 through 4. versículos 1 a 4.
And on the day of Pentecost had fully come, cumprindo-se o dia de Pentecostes, they was all in one place on one accord. estavam todos reunidos no mesmo lugar. And suddenly came a sound from heaven E de repente veio o som do céu, like a mighty rushing wind. como de um vento veemente e impetuoso, And it filled the house e encheu toda a casa where they were sitting. em que estavam assentados. And there appeared upon them E foram vistas por eles clothed in tongues línguas like as fire. repartidas como que de fogo, And it set upon each of them, as quais pousaram sobre cada and deles. they was all E filled todos foram cheios with the Holy Ghost. do Espírito Santo And they began to speak e começaram a falar in em tongues outras as the línguas, Spirit gave them utterance. conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. On the day of No Pentecost, dia de Pentecoste, they was all in one place. eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. And suddenly came a E de sound repente veio do céu como que um som from heaven do céu, like a mighty rushing wind. como veemente e impetuoso, It filled e encheu the house where they were a sitting. casa que estavam assentados. And there appeared upon E them, ali apareceu sobre eles clothed in fire. as línguas de fogo. And it set upon each of them, E assentou-se sobre cada deles, and they was all e filled todos foram cheios with the Holy do Ghost. Espírito Santo. And they spoke in E tongues eles falaram em as the línguas, Spirit como que o Espírito Santo gave them utterance. lhes concedia que falasse. You may be seated for a moment. Por favor, sente-se por um instante. For the next 30 and 40 minutes, Talvez pelos próximos 30 ou 40 minutos, I want to speak to eu you. quero lhes falar esta noite. Be filled Seja cheio with the Holy Ghost. do Espírito Santo. Be filled Seja cheio with the Holy Ghost. do Espírito Santo. As a missionary pastor, Como pastor missionário, I have traveled all over Brazil. tenho viajado por todo o Brasil. I have traveled in Africa, Tenho viajado na África, all in the United States, todos os Estados Unidos and also in Europe. e também pela Europa. And I've learned one thing in the Pentecostal circle. E eu aprendi uma coisa no círculo pentecostal, There are many people go to a Pentecostal church, que há muitas pessoas que vão a uma igreja pentecostal, but they're not Pentecostal. mas eles não são pentecostais. They look Eles Pentecostal. se parecem pentecostais, They talk Pentecostal, falam como pentecostais, but they never had mas nunca tiveram a Pentecostal uma experience. experiência pentecostal. When you had Quando tu a tens Pentecostal experience, uma experiência pentecostal, you got to raise your você vai hands. ter que levantar a sua mão. You got to say Você hallelujah. vai ter que dizer aleluia. You got to say Você gloria. vai ter que dizer glória. Because you respond Porque a to resposta what you feel. do que tu sente, Greater is he that's in que me maior é aquele que está em mim than he that's in the do que world. está no mundo. So if God is in you, Então que se Deus está em ti, that means isso significa you have power tu tens poder to overcome para vencer the enemy. o inimigo. For 41 years of my life, Por 41 anos da minha vida, I have been in the Pentecostal circle. eu tenho estado num ambiente pentecostal. I've been preaching since I was 18 years Eu old. prego desde os 18 anos de idade. And tonight I am 57 years E old. esta noite eu tenho 57 anos de idade. Still preaching the gospel. Mas ainda continuo pregando o evangelho. I remember clearly Eu me lembro claramente when I received the baptism of the Holy quando Ghost. eu recebi o batismo com o Espírito I was in Santo. my youth pastor's house Eu estava na casa do meu pastor, in the kitchen, lá na cozinha dele. and the Holy Ghost E lá o Espírito Santo came in the kitchen chegou naquela cozinha and filled me. e me encheu. I began to speak in E eu tongues. comecei a falar em línguas. That was over 40 years ago. Isso já faz 40 anos. And tonight E nesta noite, in São Paulo, em São Paulo, I'm filled eu estou cheio with the Holy do Ghost. Espírito Santo. I'm still lifting my Eu hands. continuo levantando minhas I'm still mãos, opening my mouth. abrindo a minha boca. I'm still worshiping God.
e glorificando Deus. Because Porque the Holy o Ghost Espírito Santo, is the chief agent ele é o agente-chefe of the Trinity. da Trindade. And tonight, Nesta noite, you need to be filled você precisa ser cheio with the Holy Ghost. do Espírito Santo. You need power. Você precisa poder. You need the glory. Você precisa da glória. You need the experience. Você precisa da experiência. Tonight Esta noite is your night. é a tua noite. Lift your hands. Levante a tua mão. Open your mouth Abre a tua boca. and praise E Him. louve a Ele. When you praise Him, Quando tu louvar Ele, something happens. algo vai acontecer. When you praise Quando Him, tu louvar Ele, something turn around. algo vai voltar. When you praise Him, Quando tu louvar Ele, the glory a comes. glória desce. Open your mouth Abre a tua boca and give Him a e dê praise. Ele louvor. Aleluia. Can I talk to you tonight? Posso falar aos irmãos esta noite? I have seen young people, Eu tenho visto os irmãos. they want to be baptized in the Holy Spirit. Eles querem ser batizados com o Espírito Santo. But look at the format. Mas olha aqui o formato. Let me help you tonight. Deixa eu lhe ajudar esta If noite. you don't open your mouth, Se você não abrir a sua boca, you don't get nothing. você não vai receber nada. You have to understand Você tem que entender. when you in the presence of Quando God, tu estás na presença de Deus, the blessing is there. a bênção está aqui. When you're in the presence of God, Quando tu estás na presença de the Deus, glory is a there. glória está aí. When you are in the presence of Quando tu God, estás na presença de the fire is Deus, there. o fogo está I aí. travel around Brazil. Eu tenho viajado pelo Brasil I am tired. I am tired e eu estou cansado preaching to people. pregar às pessoas. Levanta suas mãos. Levanta as suas mãos. Abre tu boca. Look at this revelation. Olha essa revelação. When a baby is hungry, Quando bebê está para nascer, that baby prophesies aquela criança, ela está to profetizando mãe e pai, para a mãe e o pai: feed me me alimente or change me. ou me troca. That baby make noise Quando bebê faz barulho, to get the attention é que ele está buscando a atenção of the mother and da father. mãe e do pai. I want you to E understand, eu quero que tu entenda noise que barulho attracts God. atrai When Deus. you make some noise, Quando tu faz algum barulho, something's gonna happen. algo vai acontecer. When you make some noise, Quando tu faz algum barulho, something's gonna take place. algo vai tomar lugar. When you make some noise, Quando tu faz algum there's a barulho, blessing. há uma bênção, There's a há miracle. milagre, There's the há power. poder, There's the glory. há uma glória, There's the prophecy. há uma profecia. Open your mouth. Abre a tua Make boca some e noise. faça algum barulho. Oh, glória! Calma, 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 Aleluia. calma, 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 calma. Because if you say hallelujah, Se você disser aleluia, something's coming down. algo vai descer. Calma, 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 calma. Keep your mouth closed. Oh, agora fecha a boca, Because when you open your mouth, porque quando tu abrir a boca, you telling God, você está dizendo a Deus: it's emergency. é uma emergência. I need a Eu blessing. preciso de uma It's bênção. emergency. Há uma I emergência. need to be Eu healed. preciso ser It's curado. emergency. Há uma I need emergência. the glory. Eu preciso da It's glória. emergency. Há uma emergência. It's emergency. Há uma emergência. It's Há uma emergency. emergência. Oh, aleluia. In Luke the 24th chapter,
In Luke, the 24th chapter, Em Lucas capítulo 24, verse 41 to 51, versículo 41 a 51, Jesus told his disciples, Jesus disse aos seus discípulos: go to Jerusalem. vão para Jerusalém, I'm going to my Father, eu vou voltar, vou estar com meu Pai, and he will send the power mas Ele vai enviar o poder from on high. do alto. Jesus ascended, Jesus subiu and the disciples departed. e os discípulos partiram. But what's amazing about this, Mas uma coisa maravilhosa sobre they isso, got to the river Jordan, eles chegaram ao Rio Jordão and John the Baptist e João Batista began to testify. começou a testificar. Can I use my imagination? Posso usar a minha imaginação? I believe Eu acredito John the Baptist, que João Batista, he was a member ele era um membro of the Assembly of God Church da Assembleia de Deus. because he had an experience. Ele tinha So experiência. he told the disciples, Então ele disse aos there's discípulos someone greater than I, que há alguém maior do que eu, that I'm not que worthy eu não sou digno to tie his de shoestring. desatar as suas sandálias. He's going to baptize you Ele vos batizará in the Holy com o Ghost Espírito Santo and with fire. e com fogo. Many people Muitas are pessoas baptized são batizadas, but don't have no fire. mas parece que não tem fogo. When you get baptized, Mas quando tu é the batizado, fire is o there. fogo está ali, The glory is a there. glória está The ali, experience is o there. Espírito Santo está ali. Now, it's amazing when John the Baptist said this. It's amazing É maravilhoso that John the Baptist said this, que o João Batista disse isso, but Jesus Christ mas Jesus Cristo had not been to the cross. ainda não tinha ido à cruz. So the only conclusion I came to, Então a conclusão que eu chego that when Mary met é Elizabeth, que quando Maria encontrou com Isabel, the Bible says a Bíblia the diz baby, que o bebê they leaped. se mexeu Automatically, automaticamente. John the Baptist, João he Batista, had an experience ele teve uma experiência with the Holy com o Ghost. Espírito Santo. Let me make it more clear to you. Deixa eu ser mais claro a vocês. When a woman is pregnant Quando uma mulher está gestante and she's addicted to drugs, e ela está sentindo ali aquelas dores, that baby aquele bebê, have not touched no drugs. ela não tocou em nenhumas drogas. Se a mulher ela é drogada, But that o baby bebê não tocou em nenhuma droga. is addicted to drugs. Mas o bebê vai ficar viciado em drogas. Could you imagine Você pode imaginar a woman uma mulher that's filled with the Holy que é Ghost? cheia do Espírito Santo, That baby aquele bebê, is glorified. ele vai glorificar. Oh, let me talk about my son. Deixa eu falar sobre o meu filho. March the 7th, Março 7, 1997, em 1997, at 4:17 in the morning, eram 4:17 da madrugada. the doctor says O médico disse: the baby is coming. o bebê está vindo. Come on, Pentecostal. Eu dizia: venha pentecostal, Come on, evangelist. venha evangelista, Come on, missionary. venha missionário, Come on, prophet. venha profeta. When they put him in my hands, Quando eles botaram nas minhas I mãos, start speaking in eu tongues. comecei a falar em I línguas, start dancing. comecei a dançar. And the doctor says, E o médico disse: what's wrong with you? o que está errado I contigo? said, doctor, Eu disse: médico, 20 years ago, 20 anos atrás, God promised Deus prometeu he will give me a son. que ia me dar um filho. Here's the evidence. Aqui está a evidência. Here's the evidence. Aqui está a evidência. When God Quando Deus baptized you with the Holy Ghost, te batizar com o Espírito Santo, there's got to be tem evidence. que haver evidência, There's got to be the glory. tem que haver glória, There's got to be the power. tem que haver poder, There's got to be the tem spirit. que haver Espírito. When God baptized you Quando Deus te in the batizar Holy Ghost, com o Espírito you got Santo, to do você something. vai fazer algo. Quickly tonight. The house A casa was filled
ficou cheia. That means Isso significa God was there que Deus estava lá before they went there. antes de eles chegarem. God is a spirit, Deus é espírito. and they that worship him E aqueles que o adoram must worship him devem o adorar in the spirit. em espírito. Let me explain to you. Deixa eu explicar para vocês. When you see a person Quando você vê uma pessoa come to church vir à igreja and sit there, e sentar lá, they are in the flesh, ele está na carne. and the flesh E a carne cannot glorify God. não pode glorificar Deus. So you have to prophesy Então tu tem que profetizar to your spirit. para o teu You espírito. got to tell your flesh, Você tem que dizer à tua carne: excuse me, com licença, God is in the house. Deus está na casa. Excuse me, Com licença, my blessing is here. a minha bênção está aqui. Excuse me, Com licença, I'm getting a eu miracle. preciso do I'm milagre. receiving a prophecy. Eu preciso de uma I'm receiving a profecia. word. Eu quero uma I'm palavra. receiving a Eu transformation. quero uma transformação. When God is in the place, Quando Deus está na there's got to casa, be a tem blessing. que haver uma When bênção. God is in a Quando place, Deus está na casa, things turn around. as coisas se When tornam. God is in a place, Quando Deus está na casa, something's gonna happen. algo vai And acontecer. tonight, E nesta noite, He's here. Ele está aqui. Where is He? Onde é que Ele está? He's there. Ele está lá. He's there. Ele está He's lá. there. Ele He's está lá. there. Ele He's está there. lá. Ele He's está there. lá. He's Ele there. está lá. He's there. Ele está lá. He's there. Ele está He's lá. there. Ele está lá. You acting too Pentecostal. You acting too Pentecostal. Vocês estão muito pentecostais. Aleluia. Oh, glória. I don't criticize nobody's religion, Eu não critico a religião de ninguém, but I could not be a Catholic. mas eu não poderia ser um católico. I make too much noise. Eu faço muito barulho. I couldn't be a Jehovah's Witness Não poderia ser um testemunho de Jeová, because I like to dance. porque eu gosto de dançar no espírito. See, when you are Pentecostal, Veja, quando tu és pentecostal, it's not like this. não é assim. I'm a pastor. Eu sou um pastor. The house A casa was filled, foi cheia. and suddenly came a sound, De repente veio som supernatural, sobrenatural, incredible, incrível, spontaneously. e espontaneamente. The Holy Spirit O Espírito Santo, came down from ele heaven, desceu dos céus walked on the streets of Jerusalem, e ele caminhou pelas ruas de Jerusalém, looking for a house, buscando por aquela casa a clean house, uma casa limpa, a holy house, uma casa santa, a righteous house, uma casa justa, a glorified house. uma casa que glorifica. Tonight, Nesta noite, you are the house, tu és a casa, you are the tabernacle, tu és o you tabernáculo, are the temple tu és o templo of God. de Deus. And tonight, E nesta noite, He's here Ele está aqui to fill para te encher your a house. tua casa. And tonight, E nesta noite, I'm available. eu estou pronto. 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 Fill my house. Encha minha casa. The Holy Spirit O Espírito Santo is attracted é atraído to praise. pelo louvor. Let me help you tonight quickly. Deixa eu ajudar rapidamente aqui. I brought my wife some perfume from Brazil. Eu comprei para minha esposa um perfume do Brasil. My son was in school. O meu filho estava no colégio. All the doors of my home Nós dois estávamos em casa was closed. e as portas fechadas. I don't know when
Eu não sei quando, she sprayed the perfume. mas ela botou o spray do perfume nela. But the aroma Mas o aroma got my attention. pegou a minha atenção. The aroma was telling me, Então ela estava me dizendo: come and get me. venha e me abrace. The aroma O aroma gave me an invitation me fez o convite to come in the room. para entrar ao quarto. Tonight, Nesta noite, God is sitting on his throne, Deus está sentado no seu trono, and Jesus on the right hand of the Father. Jesus à sua destra. And God says to E Jesus, Deus fala a Jesus: I smell something in São eu Paulo. cheiro algo nesta noite. I smell a hallelujah. Eu cheiro um aleluia. I smell a glory. Eu cheiro uma glória. And Jesus said, Father, E Jesus diz: Pai, there are some young people aos that adolescentes want the glory. que eles estão dando glória. There's the young people Aos adolescentes want to experience. que estão terem uma There's some young experiência. people Aos want to adolescentes be que baptized querem ser in the batizados Holy Ghost. com o Espírito Santo. God stand on his throne. Deus se coloca no seu trono em pé He command the Holy Ghost, e ordena ao Espírito Santo: go to Brazil, vai ao Brasil, go to São Paulo, vai a São Paulo, find that church aquela igreja that's saying hallelujah, que diz aleluia, find that church aquela igreja saying gloria. que diz glória. I got to fill the Eu house. tenho que encher aquela I got to casa. bless the Eu house. tenho que abençoar a I got to casa. touch the Eu tenho house. que tocar na I casa. got to visit the Eu house. tenho que encher a I got to casa. change the Eu house. tenho que mudar a I casa. got to limp the house. Oh, eu preciso erguer aquela When you casa. praise him, Quando tu adora Ele, you are inviting the Holy tu Spirit. estás convidando o Espírito Santo. Come in. Venha. According to history, De acordo com a história, there was 500 tinham people 500 pessoas in the upper room. no cenáculo. 380 people left. 380 pessoas foram embora, And that left mas sobraram 120. 120. Let me say this to you young people. Deixa eu dizer, adolescentes, The most important thing in your life a coisa mais importante na tua vida is the Spirit of God. é o Espírito de Deus. Not your boyfriend, Não é o teu namorado, not your girlfriend, não é a tua namorada, but the Holy Spirit. mas o Espírito Santo. Boyfriend and girlfriends, O bom namorado e a namorada, they come and go, eles podem vir e ir embora, but the Holy Spirit, mas o Espírito Santo, He makes a foundation, ele vai te colocar um fundamento and He's not going to leave you. e ele não vai te deixar. He's not going to forsake you. Ele não vai te abandonar. Oh, glória. The Bible says A Bíblia in the diz, book of John, no livro de João, the 7th chapter, no capítulo 7, verse 30 and 39, 38 e 39, os versículos, out of your belly que do teu interior shall flow vai fluir rivers rios of water. de água. I live in Orlando, Florida, Eu moro em Orlando, na Flórida, and we have a lot of lakes there. e nós temos muitos lagos lá. They are contaminated. Eles são contaminados. They're not fresh. Eles não são água fresca, They are stagnated. são águas paradas. They don't move Elas não se movem until it rains. até que chove. But a river Mas o rio was born nasceu to flow. para fluir. You can put cement there. Pode botar cimento ali, You can put wood there. pode botar madeira, But that river mas aquele rio, is prophesying ele está profetizando to the cement, ao cimento, to the wood. para a madeira. Move out of my way. Sai do meu I caminho. was born to Eu move. nasci para mover. What I want you to understand, Que eu quero que tu entenda. you was born Você nasceu to move para mover in the power, no poder in the e glory, na glória, in His presence. na You reverência. was born to move. Você nasceu para mover. You're not a lake. Você não é um lago. You're not an ocean. Você não é um oceano. But you're a Pentecostal river. Mas tu és um rio pentecostal.
pentecostal, You got to move. você precisa mover. You cannot be still. Você não pode ficar You parado. cannot be quiet. Você não pode ficar You quieto. got to move. Você tem que mover. God is always moving. Deus está sempre movendo. He never hesitates. Ele nunca hesita. He don't procrastinate. Ele não fica parado. God is moving. Deus se move. He's moving in Macapá. Ele move-se. He's moving in Mato Grosso. Ele move-se em Mato Grosso. He's moving in Curitiba. Ele se move em Curitiba. He's moving in Minas. Ele se move em Minas. He's moving in Rio. Ele se move em Rio. And tonight, E nesta noite, he's moving in São Paulo. Ele está movendo-se em São He's Paulo. moving here. Ele está aqui. He's moving Ele there. está se movendo lá. Oh, glória. The Bible says A Bíblia diz: they spoke eles falaram in tongues. em outras línguas. For years, Por anos, it took me me levou to understand this passage para entender esta passagem. because President, Porque, pastor presidente, the devil, o diabo fala Portuguese fala português fluentemente. fluentemente. The devil O diabo fala inglês, fala inglês, espanhol, espanhol, francês, francês, better than me. melhor do que eu. He's intelligent. Ele é inteligente. He lived longer. Ele já vive há mais tempo. He got good strategy. Ele tem as estratégias dele. What bothers Satan Mas o que incomoda and Satanás the demons e in os the demônios atmosphere, na atmosfera when you begin to talk in é tongues, que quando tu começa a falar em the línguas, devil scratches o his head. diabo coça a cabeça He say to the demons, e ele diz aos demônios: I speak Portuguese. eu falo português. But what is this pastor Mas o saying? que é que esse pastor está dizendo? And the demon E says, os demônios dizem: we never heard this language. nós não ouvimos, não conhecemos esta língua. It's a new language. É uma nova língua. This language Esta língua is not of this earth. não é desta terra. That means Isso significa speak it in que tongues, quando tu fala em línguas, you're talking to God. você está falando com And Deus. Paul says, E Paulo diz: speak in tongues. fala em línguas. Speak in tongues. Fala em línguas. Speak in tongues. Fala em línguas. Speak in tongues. Aleluia. I'm going to show you two quick stories. I'm finished. Deixa eu só compartilhar duas rápidas histórias para concluir. A couple years ago, Alguns anos I was atrás, living in Miami, eu estava em Miami and a Brazilian friend of mine e um amigo meu brasileiro invited me on his job. me convidou para ir ao seu We negócio. was going out to eat that E afternoon. depois nós íamos almoçar, comer algo. I got to his job. Eu fui até o seu escritório, We was seu talking trabalho. about the Lord. Começamos a falar de Deus. And two young men E dois jovens came in that business. chegaram naquele negócio, They naquela come loja, to rob that business. para roubar aquela loja. He told us to lay on the floor. Aí nos ordenaram a deitar no chão. On my right Na minha direita was my friend from the Assembly of God Church. era o meu amigo da Assembleia de Deus. On my left E da minha esquerda, was a friend of mine from a Pentecostal church. também um outro amigo de uma outra igreja pentecostal. And the gun E a arma was on my head. estava na minha cabeça. My friend from the Assembly of God Church E o meu amigo da Assembleia de Deus started speaking in tongues. começou a falar em línguas estranhas. I told him, Eu disse a ele: don't do that não here. faça isso aqui. Wait till we go to church. Quando tu vai à igreja, faça. Do it at home. Faça em casa. And he kept speaking in tongues. Mas ele continuava a falar And em the more línguas. he was E speaking, quanto mais ele falava em línguas, he was pushing the gun on my head. mais o homem apertava a arma na minha cabeça. My friend on the left, E o meu amigo da esquerda, he started speaking in ele tongues. começou também a falar em línguas. Oh my God, E eu dizia: oh meu Deus, I'm gonna die eu today. vou morrer hoje. And the Holy Ghost, Mas o Espírito Santo, that's why you need the Holy é Ghost. por isso que tu precisa do Espírito Because Santo. he know how to talk. Porque ele sabe como falar. And when he speaks, E quando ele fala, he's always right. ele está sempre certo. He don't lie. Ele não mente, He speak the truth. ele fala a verdade. And the Holy Ghost E o Espírito Santo, gave me a scripture. ele me deu uma And escritura. that scripture was, E aquela palavra era: I have not given you the spirit of eu fear, não te dei
dei um espírito de medo, but I gave you the spirit of love, mas um espírito de amor, peace, de paz and power. e de moderação. When the Holy Ghost Quando o Espírito Santo gave me that me scripture, deu esta palavra, I started talking in eu tongues. comecei a falar em I línguas. told that young man, E eu disse àquele moço: shoot me. mate-me, I'm going to heaven. eu vou para o céu. Shoot me. Pode I matar, belong to eu God. pertenço a Deus. Shoot me. Atira, I'm from a royal priesthood. eu sou do reino I kept sacerdotal. speaking in E tongues. comecei a falar em línguas. He could not pull the trigger E ele não conseguia segurar a because arma, the Holy Ghost, porque o Espírito Santo, He was there. ele estava lá. He will protect you. Ele vai te He proteger, will bless you. ele vai te He will abençoar, help you. ele vai te He will ajudar, strengthen you. ele vai te He will fortalecer, direct you. ele vai te dirigir. Aleluia! At the age of 5, A idade de 5 anos, my son Josias o meu filho Josias, was baptized ele foi batizado in the Holy Ghost. com o Espírito Santo. Not in American church, Não numa igreja americana, but a Spanish church. mas numa igreja de língua espanhol. Eu hablo espanhol fluentemente. Eu falo espanhol fluente. No problem in espanhol. He got baptized Mas ele foi batizado in the Holy Ghost. com o Espírito Santo. Years went by Os anos passaram and he got cold. e ele recebeu uma chamada. At the age of 15, Com idade de 15 I anos, was preaching in a youth service eu estava pregando num culto de jovens, in the Assembly of God church. numa Assembleia de Deus, In America. nos Estados Unidos. He was sitting in the back of the church. E ele estava sentado lá atrás da I igreja. said, God, E eu disse: Deus, fill him again. enche ele novamente. He started walking down to the altar. E ele começou a andar pelo corredor até o altar. He did not make it to the altar. E quando ele chegou ao altar, He fell out ele caiu, speaking in tongues falando em línguas estranhas, for 1 hour. por 1 hora. That's when he was 15. Isso quando ele tinha 15 anos. Years went by. Os anos passaram. He was 17 years old. Com 17 anos, I was preaching in a Spanish eu church. estava pregando numa igreja de língua espanhol. He was sitting in the back E ele again. estava sentado lá I atrás. said, God, Eu disse: Deus, speak to the pastor fale ao pastor of this church desta igreja to pray for my son. para orar pelo meu filho. I said that in my spirit. Eu disse no meu espírito. When I finished praying, Mas quando eu terminei de orar, that pastor jumped o up. pastor se levantou He ran in the e back. foi até lá atrás He laid e hands. colocou as mãos on my son. sobre o meu filho. He fell out E again, ele foi cheio novamente, talking in tongues. falando em línguas. And today, E hoje he's 20 years old. ele tem 20 anos. He's this tall. Ele é desta altura. And his sapatos, Os sapatos é 47. 47. He's a big boy. Ele é um grande garoto. I said, God, Eu digo: Deus, do it again. faça novamente. Baptize him Batiza, in the renova. Holy Ghost. Renova no teu Fill him Espírito with your Santo. power. Enche com o teu poder. Fill him with your glory. Enche com a tua glória. Fill him with your glory. Enche com a tua glória. Tonight, Nesta noite, I ask God eu peço a to Deus baptize you para te batizar in the Holy com o Ghost. Espírito In the Santo. Holy Ghost. Com o Espírito In the Santo. Holy Ghost. Com o Espírito In the Santo. Holy Ghost. Com o Espírito Santo. Satan understand Satanás entende Portuguese. português. But when you begin to talk in Mas quando tongues, tu começa a falar em línguas, you confuse him. você confunde ele. Aleluia. Tonight, Nesta noite, I have a question to ask you. eu tenho uma pergunta para fazer a você. Are you a river Você é um rio or you're a lake? ou você é um lago? Pastor, it's amazing. Pastor, isso é maravilhoso. The young people in Brazil, Os jovens no Brasil, they know every football player eles conhecem todos os jogadores de futebol in Brazil. no Brasil. The young ladies As jovens know every novella conhecem todas as novelas on TV, da TV, but they don't know mas eles não conhecem. let me just throw this out there.
Deixa eu dizer algo aqui. Novelas Nas novelas is of the devil. são do diabo. What pastor? Mas pastor, It is our culture. é a nossa cultura. The devil's a liar. O diabo é mentiroso. Be holy, Seja santo, for I am holy. pois eu, o Senhor, sou santo. There's a problem. Há um problema. You play football 4 or 5 hours Você joga futebol 4, 5 horas and read the word e lê a palavra 5 minutes 5 and minutos come to church. e vem à igreja. Can I talk tonight quickly? Posso falar rapidamente? Some of you come Alguns de vocês vêm looking for a boyfriend buscar pelo namorado or girlfriend. ou uma namorada. I don't believe in that. Eu não acredito nisso. There's nowhere in the scripture Não há em nenhum lugar da Bíblia God said boyfriend or que girlfriend. fala Deus em namorada e namorado. He that finds a wife Aquele que encontra uma esposa in the Lord no Senhor finds a good thing. encontrou a benevolência do Senhor. There's a problem in our church. Mas há problemas nas nossas igrejas. When a young man Quando jovem, in 1 year em um ano, date 5 or 6 girls, ele tem 4 ou 5 the namoradas. problem with him, O problema com ele he wants sex. é que ele quer sexo. It's quiet now. It's quiet. Agora fica It's quieto. quiet now. Agora silenciou. When I talk about the Holy Spirit, Mas quando eu falo do Espírito Santo, but when I talk about your sin, quando eu falo, let me talk about home. Let me talk about home. I'm Ok. talking about my home. Deixa eu falar sobre a minha casa. I was preaching in Brazil. Eu estava pregando no Brasil. At this time, my son was 15 years old. 15 years old. Josias tinha 15 anos nesta I época. was in Brazil, Eu estava no Brasil and God showed me a dream. e Deus me mostrou um sonho. In the dream, E no sonho, I was looking over my son's shoulder. e eu estava olhando nos ombros do meu filho. He was on the internet, Ele estava na internet. and when I looked over his shoulder, E quando eu olhava pelos seus ombros, I seen eu vi pornography. pornografia. The first time I stepped foot in Brazil, Assim que eu cheguei no Brasil, 2001, foi em 2001, the Holy Ghost said to o me, Espírito Santo disse para mim: this is a sexual country. este é um país sexualizado. I called my wife. Eu liguei para minha esposa, I said, Josiah disse: Josias is watching pornography. está olhando pornografia. No, he's not. Não, ele não está. He's Pastor Randy's son. Ele é o filho do pastor He was Randy. dedicated to the Lord. Ele é dedicado ao Senhor. I said, Deborah, Eu disse: Débora, check the internet. cheque a internet. She checked the internet. E ela foi checar a internet. Oh my God, Oh, meu Deus! I cannot believe Eu that. não posso acreditar. I said, calma. Eu disse: calma. When I get home, Quando eu chegar em casa, I will fix it. eu vou consertar isso. When I got home, Quando eu cheguei em I casa, said, Josias, disse: Josias, I need to talk to you. eu preciso falar contigo. I didn't say nothing to him. I didn't say nothing to him. Use the microphone. I didn't say nothing to him. Eu não disse nada para I ele. said, I need to talk to Eu you. disse: eu preciso falar contigo. And he started crying. E ele começou a I chorar. said, why are you crying? Disse: por que tu está chorando? He said, Dad, Ele disse: pai, I know God spoke to you. eu sei que Deus falou contigo. I'm guilty. Eu sou culpado. As a spiritual father, Como um pai espiritual, you got to know você precisa saber what your children doing, o que os teus filhos fazem, or the devil ou o diabo will destroy your home. vai roubar a tua casa. I talked to him very rough. I talked to him very strong. E eu falei com ele fortemente. And I told him, E eu disse a ele, I said, starting tomorrow morning, eu disse: começa amanhã de manhã. it was Saturday. Isso era sábado. You get up every morning with me.
todas as manhãs comigo, at 6 o'clock, às 6 horas da manhã. and pray for 1 hour. Nós vamos orar por 1 hora, For 6 months. por 6 meses. That's when he was 15. Isso quando ele tinha 15 anos. Today, Hoje, I know eu sei he do not go that way que anymore. ele não está mais neste caminho. God told him, if you do it again, Porque eu disse, se tu fizer novamente, it's going to be 2 years. vai ser 2 anos de You get oração. up in the morning and Você pray. vai levantar pela manhã. The young people, Os jovens, they don't like to pray. eles não gostam de orar. Listen to me tonight. Escute-me essa noite. I say this everywhere I go. Eu digo isso em todos os lugares que eu vou. Young ladies, Jovens, moças, keep your virginity. guarde a tua virgindade. Desculpa. Desculpa. Eita glória! Aleluia. Young men, Moços, keep your virginity. guarde a tua virgindade. My wife was baptized in the Holy A Ghost minha esposa foi batizada com o Espírito Santo when she was 13. quando ela tinha 13 anos de idade. Never had a relationship Nunca teve relacionamento till she met me. até que ela casou comigo. In the black Pentecostal churches, Nas igrejas negras pentecostais, you be together você pode estar junto for 1 year, por 1 ano and the next year e no outro ano you got to marry. você tem que casar. Why? Por quê? The flesh. A carne. Calor. Keep yourself before God. Guarde-se diante de Deus. Stay filled with the Holy Ghost. Seja cheio do Espírito Santo. Speak in tongues. Fale em línguas. Glorify God. Glorifique a Deus. He will give you a wife. Ele vai te dar a tua esposa. Not a girlfriend, a wife. Não uma namorada, mas uma esposa. And the wife he give you, E a esposa que ele te der y'all can worship God vai together. adorar a Deus contigo. Stand to your feet tonight. Fique de pé essa noite. Stand to your feet. Aleluia. Glória a Deus. Look at me for one moment. Olhe para mim por um momento. I wish I had room to make an altar call. Oh, eu desejava que pudéssemos ter espaço para fazer uma chamada para a salvação. I wish I can pray for every one of you individually. E até mesmo orar individualmente por cada um de vocês. That's my heart. Isso é o meu coração. My spiritual father, Meus pais espirituais, he laid hands on me eles colocavam as mãos sobre mim when I was 19. quando eu tinha 19 He anos. said, God, E eles diziam: Deus, bless this missionary abençoa esse missionário and take him around e the world. leve ele pelo mundo. I didn't understand that Eu não prayer. entendi aquela I oração, understand now. mas agora eu entendo. I've been to 35 Porque tenho countries estado em 35 países. because Por quê? of my spiritual father. Porque os meus pais espirituais impunham as mãos sobre mim. I wish my spiritual mother was here. Eu desejaria que a minha mãe espiritual estivesse aqui. She was 88 years old. Ela tinha 88 anos de idade. I watched her 16 years E eu olhava ela por 16 anos in the Assembly of God Church. na Assembleia de Deus. She spoke in tongues Ela falava em línguas more than anybody mais I do know. que qualquer um que eu conhecesse. Back then, Lá de atrás and now. até agora. When you go to her house, Quando tu vai à casa, you have to pray. quando tu ia à casa dela, tu tinha que orar. And when she started praying, E quando ela começava a orar, she talks in tongues. ela falava em And línguas. I asked her,
E eu perguntei para I ela, said, Mother, eu disse, mãe, why are you speaking tongues so much? por que tu fala tanto em línguas? And she said, E ela disse, I love talking to eu God amo falar com Deus, because He loved talking to me. porque Ele ama falar comigo. Praying in the Spirit. Fale, ore no Your Espírito. spirit O teu Espírito is connected with está God's Spirit. conectado com Deus. That is the communication. Esta é a comunicação. One thing I've learned from her, E uma coisa que eu aprendi I dela, will see her que eu via ela dance in the Spirit. dançando no Espírito. 88 years old, 88 anos de idade, dancing in the Holy Ghost. dançando no Espírito. I said, God, Eu disse, Deus, that's what I want. é isso que eu quero. I want that glory. Eu quero esta glória. I want that Eu power. quero esse I poder. want that Eu experience. quero essa experiência. The Holy Ghost O Espírito Santo is universal. It's universal. é universal. What I feel tonight O que eu sinto esta noite aqui is the same Spirit. é o mesmo Espírito. Before I came here, Antes de eu chegar aqui, I was preaching in Boston. eu estava pregando em Boston. I went to New York City. Fui para Nova York, I went to New Jersey. depois para New I Jersey, went to Orlando. depois para Orlando, And I came to São Paulo. depois vim a São Paulo. The same Spirit O mesmo Espírito was in Boston, que estava em Boston, New York, Nova York, New Jersey, New Jersey, Florida, Flórida and in São Paulo. e está em São Paulo. He crosses languages. Ele cruza os idiomas, He crosses cultures. ele cruza culturas. Why? Por quê? He's God. Porque Ele é Deus. Pastor, I don't know if you've ever been to Africa. Pastor, não sei se o senhor talvez já esteve na África. I've been there. Eu estive lá I love them in Africa. e eu amo estar na In África. the Assembly of God Church, Lá na Assembleia de Deus da África, 10,000 people 10.000 pessoas dance. dançando no Espírito. You don't see nobody in Africa Você não vê ninguém na África oh glória. They praise God Eles adoram a for Deus 2 hours. 2 horas. In America, Nos Estados Unidos, 35 minutes, 35 then the minutos preaching. e depois a pregação. I went to sit down. I went to sit down. Eu quero sentar lá. The pastor said, no, 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 E o no. pastor diz: não, não, não. You're not in America. Você não está nos Estados Unidos. You're in Africa. Tu estás na África. You got another hour to go. Você tem que agora ser aqui como nós. They don't have proper clothing. Eles não têm uma roupa muito bonita. They don't even have shoes. Eles não têm às vezes nem sapatos. But one thing they have. Mas uma coisa eles têm. Hallelujah. Aleluia! They don't act like we do Eles não agem como nós fizemos in America and in Brazil. nos Estados Unidos ou no Brasil. Because we have everything. Porque nós temos tudo. They don't have money to go to a doctor. Eles não têm dinheiro para ir a médico. But they praise God Mas eles adoram a Deus. until they get a miracle. Até receber um milagre. Until they get healed. Até ser curado. But us in Brazil, Mas nós no Brasil, why do you come to this youth conference? por que você veio a esse congresso de adolescentes? 3 days 3 dias and don't get a touch. e não recebe um toque. Look at the lady with the issue of blood. Olha aquela mulher do fluxo de sangue. According to history, De acordo com a história, there was 5,000 people haviam cerca de 5.000 pessoas following Jesus. seguindo a Jesus. Only one Somente was healed. foi curada. 4,999 4.999 was touching Jesus,
4.999 tocava but Jesus, nothing was not happening. mas parece que nada acontecia. But that one person, Mas aquela pessoa, excuse me, com licença, I come to get a miracle. eu vim para receber um milagre. Excuse me, Com licença, I come to say eu hallelujah. vim para dizer aleluia. Excuse me, Com licença, this is my day. esse é o meu dia, This is my moment. esse é o meu momento, This is my hour. essa é a minha This is hora, my year. esse é o meu I ano. shall receive Eu preciso in the receber name of em Jesus. nome de Jesus. Tell your neighbor, Diga a alguém que está próximo de você. excuse me, Com licença, God is in the building. Deus está na I casa. got to get Eu blessed. preciso ser I got to get abençoado. blessed. Eu preciso ser abençoado. We're going to pray. Nós vamos orar. Look at it. I am the only minority in this building. Only what? Minority. Eu sou a pequena minoria nesse prédio, nesse I'm lugar. not Brazilian. Eu não sou brasileiro, This is not my language. não é o meu idioma This is not my culture. e não é a minha cultura. I can come here. Eu posso vir aqui I can't do that. eu não posso fazer isso. I got to make some Eu noise. tenho que fazer algum barulho. I got to get my blessing. Eu tenho que receber a I minha don't want to bênção. leave tonight Eu não quero sair daqui essa noite without the glory. sem essa glória. I don't want to leave tonight Eu não quero sair daqui Without essa the noite sem esse poder. without the power. Eu quero Oh, poder. I need the Eu glory. preciso I dessa want the glory. Eu preciso I need the dessa glória. fire. Eu preciso I desse need the fogo. Eu preciso. Yeah, Gloria. Ibarabashara. I look at some of you tonight. Alguns de vocês essa noite. Let me help you. Deixa eu lhe ajudar. Stop going to church. Pare de ir à igreja. Don't go no more. Não vai mais. Go to the world. Vai ao mundo. Because the church Porque a igreja do this. faz isto. The church A igreja do this. faz isso. The church A igreja say hallelujah. diz The aleluia. church is not quiet. A igreja não é The quieta. church make A noise. igreja faz barulho. When the Holy O Ghost Espírito fell in Santo Jerusalem, aí em Jerusalém. there was Ouvi noise. barulho. There was noise. Ouvi barulho. There was Ouvi noise. barulho. Oh, aleluia. Tonight I know Nesta noite eu sei some of you need a blessing from the que Lord. alguns de vocês precisam das bênçãos do Senhor. I want you to understand E eu tonight quero que tu entenda esta noite you're in the right place que tu estás no lugar certo with the right God. com o Deus que é Deus. And I promise you, Eu lhe prometo, God's gonna bless you. Deus vai te abençoar. The Bible says, A quickly, Bíblia diz: eyes have not seen, olhos não viram, ears have not heard ouvidos não ouviram what God have in o store que Deus tem preparado for them para that aqueles love Him. que amam a Oh, Ele. what is the word is saying? What the word O que é says? que a palavra diz? I haven't seen it. Eu não vi, I haven't heard eu it. ainda não ouvi, But God mas says, Deus disse: it's mine. é meu, It's mine. é meu, It's mine. é meu. Aleluia. Many of you might say tonight, Você pode dizer esta noite: that's too much emotionalism. isso é muito emocionalismo And we shouldn't do that. e nós não deveríamos fazer isso. God is an emotional God. Deus é Deus emocional. In January and February, Janeiro e fevereiro is the carnival. está aqui o carnaval. You will never see anybody Você não vai ver ninguém on TV na TV in the carnival lá no carnaval Sometimes I look at people in the church, Eu olho as pessoas na igreja, they look so sad. parece ser tão triste. In the carnival, No carnaval,
See or no? É assim ou não é? But in the church, Mas na igreja, Jesus Christ Church, na igreja de Jesus Cristo, but tonight, mas desta noite, be filled seja cheio with the Holy do Ghost. Espírito Santo. Oh, tonight, I wish I had the opportunity Eu desejaria ter a oportunidade just to lay hands on your life de colocar as mãos sobre a sua vida and speak in your future. e falar no teu futuro. You are destined to be E blessed. tu és destinado a ser I don't abençoado. care what the enemy have Não done. importa o que o inimigo tem I feito, don't care what the enemy have said. e também nem tampouco o que ele disse. My destiny, O meu destino, my purpose o meu propósito is to walk in the é blessing caminhar nas bênçãos of God. de Deus. Tonight, Nesta noite, if you're not a believer, se você não é um crente, my prayer for you, a minha oração por você, God, Deus, don't let them sleep. não deixa ele dormir, Don't let them não rest. deixa descansar, Give them a dream. dê a ele sonho, Let an angel come in the home. deixa o anjo chegar na sua Some casa. way, God, De alguma maneira, Deus, turn them around faça ele voltar and change their e future. muda o seu futuro. And if you're not baptized in the Holy E se Ghost, tu não és batizado com o Espírito Santo, I speak to your spirit. eu falo ao teu espírito, Open up abra and receive e receba in Jesus' em name. nome de Jesus. Lift your hands tonight. Levante as tuas mãos esta noite. Lift your hands tonight. Levante as suas mãos esta noite. Even on the balcony, Lá na galeria, lift your hands. levante as tuas mãos. My prayer for you, A minha oração por você that God fill you. é que Deus te encha. I want the worship leader to get ready. Eu gostaria que os músicos estivessem prontos. The worship leader who's over there singing, Por favor, alguns dos cantores, get ready. esteja pronto. After we finish praying, Quando nós terminar de orar, I want you to sing eu gostaria que vocês cantassem Vai Chover. Faz Chover. Oh yes. We We need the rain. precisamos desta chuva. We need the rain. Precisamos desta chuva. Not tomorrow, Não amanhã, but mas now. agora. Lift your hands and we're going to pray. Levante as tuas mãos enquanto vamos orar. Father, in Jesus' Pai, name, em nome de Jesus, as we lift our hands towards enquanto heaven, nós levantamos nossas mãos nesta I hora, pray for your people, eu oro sobre o teu povo, for the glory to para come. que a glória desça. We know the glory is here Nós sabemos que a glória está nesse lugar, because we are expecting. porque nós estamos esperando. Baptize that young man. Batiza esse adolescente, Baptize that young lady. batize essa jovem, Baptize that mother. batize essa mãe, Baptize that father. batize esse pai. Rebaptize Deus renova, every pastor, renova cada pastor, every missionary, cada missionário, every evangelist. cada evangelista. In the name of Em Jesus, nome de Jesus, we declare that. nós declaramos. So for the next 5 seconds, Para os próximos 5 segundos, open your mouth abre a tua boca and begin to praise Him. e comece a louvar a Ele. Adore Ele, louve a Ele, glorifique a Ele. Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de homem, mas este é o sinal
tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, Vai chover. vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover. Vai chover. Abra as comportas do céu. Pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu. Se pedirmos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu. Se pedirmos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu. Se pedirmos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Senhor, Abra as comportas do céu e vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu. Abra as comportas dos céus. Abra as comportas do céu. 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 Abra as comportas do céu.
poder, 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 poder. Aleluia, 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 aleluia. Recibe, 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 receba, 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 receba. Vai chover, 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 vai chover. Habla, tu puertas, habla, tu puertas, vai chover. Senhor, vai chover meu ministério, vai chover minha família, vai chover meu coração, vai chover minha mente, vai chover meu espírito. Senhor, nesse momento, vai chover. Levante suas mãos, levante suas mãos, levante suas mãos. Esta noite, adora. Tonight, nesta noite, nesta noite, God is in this place. Deus está neste lugar. It's not Pastor Randy, Não é o pastor Randy, but God. mas Deus. For 25 years of my life, Por 25 anos da minha vida, I was a missionary in Guatemala. eu fui como missionário na Guatemala. They taught me a small song. E eles lá me ensinaram um pequeno louvor. Dios está aqui, tan siento como el aire que respiro, tan siento como en la mañana se levanta el sol. Tan siento cuando le hablo, tú puedes oír.
Gloria a Dios, Dios está aquí, es lugar tan respiro, certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes ouvir. gloria a Dios, Dios está aquí, es lugar tan certo como el aire que respiro, tan certo Como a manhã que se levanta, oh, tão certo como eu te falo e podes ouvir. aleluya, Dios está aquí, Dios está aquí, tan certo como el aire que respiro, tan certo Como a manhã que se levanta, oh, tan certo como eu te falo e más. Gloria a Dios, Dios está aquí, aleluya, tan certo como el aire que respiro, certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes ouvir. Now, I know you don't know English. Eu sei que talvez você não saiba God inglês. is already here. I can feel His holy presence in this place. I will lift my hands and praise Him throughout eternal life. I know God, He's already here. Hallelujah, Dios. Tão certo como aqui eu respiro, Espírito, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes ouvir. gloria a Dios, Dios está aquí, aleluya, tan certo como el aire que respiro, tan Certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta,
certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como